sobre contratações, porque chegou agora no Rio de Janeiro, né, a primeira grande contratação do Vasco nessa janela de transferência, né, o jogador aí, Franco Colídio, atacante recém-contratado junto à equipe do River Plate. O Vasco pagou 30 milhões de reais por 50% do passe e os outros 50% o Vasco pode adquirir aí caso Franco Colídio atinja metas, né? Gols, assistências, jogos como titular, né? Títulos vestindo a camisa do Vasco. Então o Vasco aí fechando essa excelente contratação aí de Franco Colídio. O Vasco aí espera Santiago Sousa, tá tudo acertado, né? O Vasco já com certeza até pagou uma parte, né, do valor, né, do Santiago Sousa, né? Pelo que soubemos, o Vasco já efetuou o pagamento de 3 milhões e 500 mil dólares, só que tem alguns detalhes ainda burocráticos de contrato que fazem com que o jogador ainda não tenha viajado para o Rio de Janeiro. Ele é esperado no Rio de Janeiro, né, no próximo domingo, né? Pelo que a gente soube, né, o Santiago Sousa deve chegar domingo, mas tem um detalhe, tá? O Vasco vai fazer um pré-registro de Santiago Sousa na Copa Sul-Americana, ou seja, o Vasco terá Santiago Sousa e Franco Colídio nas oitavas de final contra o Olímpia. Então o Vasco já fazendo esse pré-registro, né, com a autorização obviamente do River Plate. Então o Vasco aí não vai correr riscos de não ter Santiago Sousa na próxima fase da Copa Sul-Americana. E agora a gente vai falar sobre outras negociações. Primeiro vamos falar sobre a saída do menino JP. O meia JP está indo jogar no Casa Pia. E a informação que a gente obteve é que não será por empréstimo, tá? O jogador está indo em definitivo. A gente não sabe ainda se o Vasco vai ter um dinheiro recebendo, né? Se o jogador vai ser liberado de graça. O que soubemos é que o Vasco vai ter uma prioridade de recompra do jogador, né? Caso ele se destaque por lá, ganhe, né, notoriedade no futebol europeu, no futebol português, o Vasco vai ser o clube ali que vai ter a prioridade de trazer o JP de volta ao futebol brasileiro. E agora o grande alvo do Vasco da Gama nesta janela de transferências se chama Brian Rodrigues. Pode ser até uma pergunta feita por você: Lucas, por que o Vasco da Gama, após fechar com Facundo Colídio, que é um atacante, nesse momento tem como principal alvo mais um atacante? Por que o Vasco não mira um zagueiro? Por que o Vasco não mira mais um volante? Porque internamente o Vasco entende que tá dando para levar com a atual dupla de zaga, Carlos Cuesta e Robert Renan. Isso significa que o Vasco não quer contratar um zagueiro? Não, o Vasco quer contratar um zagueiro. Inclusive, vamos falar nesse vídeo aqui sobre um nome que o Vasco da Gama está neste momento procurando. Mas significa que o Vasco da Gama não tem um senso de urgência com relação à posição do sistema defensivo. O Vasco entende que hoje, tanto Carlos Cuesta como Robert Renan estão segurando muito bem essa barra. Não à toa, nos últimos 3 jogos, o Vasco tem apenas um gol sofrido. Creio que é nítido ver a evolução defensiva do Vasco e até a evolução de forma individual do próprio Carlos Cuesta. Está voltando a ser o Carlos Cuesta de 2025, que em determinado momento te encantou. Não pode negar. Em determinado momento você olhou para o Carlos Cuesta e falou: caramba, o Vasco tem um grande zagueiro, o Vasco tem uma grande dupla de zaga com Carlos Cuesta e Robert Renan. Isso aconteceu. Então o Vasco entende que é bom contratar, quer trazer um zagueiro, mas não é uma urgência. Diferente do setor ofensivo, que o Vasco entende que tem que trazer jogadores para as beiradas, tal extremo. O Andrés Gomes é uma unanimidade, é o grande jogador do setor ofensivo, mas o Vasco até o momento não conseguiu achar um companheiro para o Andrés Gomes. O Nuno, infelizmente, está decepcionando nesse momento o torcedor. O Adson é uma incógnita, não é uma certeza, não é um jogador que tem uma regularidade em todas as partidas. O Marinho Nestroça, bom, não preciso nem falar. O David é um jogador que não está conseguindo também entregar aquilo que o vascaíno quer e o que o departamento de futebol também está querendo. Então o Vasco entende que precisa desse jogador de beirada e quer esse atleta. E é aí que entra o Brian Rodrigues. O Vasco da Gama formalizou uma proposta, tá, amigo torcedor, ao América do México, uma proposta muito interessante para o clube mexicano. A proposta foi no valor de 10 milhões de dólares fixos pelos 60% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, o Vasco vai pagar um valor de 50 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. Um dinheiro forte que o Vasco da Gama está oferecendo. E além disso, o Vasco também colocou na proposta valores por metas. No caso, 2 milhões de dólares por metas a serem batidas por mais 20% dos direitos econômicos do jogador. Totalizando então 12 milhões de dólares por 80% do passe em caso de metas batidas durante o período de contrato. Essa proposta, sinalizada pelo Vasco da Gama, de 60 milhões de reais, agradou muito ao clube do futebol mexicano
E essa negociação, tá? A informação dos amigos Cauê Rodrigues e Gustavo Tutinha estão avançando gradativamente, tá? Informação é que o clube mexicano, a América do México, espera destravar a negociação pelo ponta colombiano Campaz, para que Brian Rodrigues e seu staff possam avançar nas conversas com o Vasco. Então, hoje, né, o América do México se agradou da proposta, gostou do que foi oferecido, praticamente, né, aceitou o modelo de negociação, mas o América do México não quer liberar Brian Rodrigues antes de fechar a contratação do substituto do jogador, que é exatamente o nome do Campaz. Então, a América quer primeiro fechar com o Campaz e após fechar com o ponta colombiano, quer liberar Brian Rodrigues para vestir a camisa do Vasco, até porque é o desejo hoje de Brian Rodrigues vestir a camisa do nosso Vascão. Então, informações muito importantes para trazer aqui a você na noite desta sexta-feira. O Vasco tem um novo alvo, o Vasco tem um novo jogador aí como grande objetivo na janela de transferências, terceiro reforço, e ele se chama Brian Rodrigues. Te anima, torcedor vascaíno? Deixa clara a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, estou bastante animado. E para fechar com vocês esse nosso Boa Noite Gigante, informação bem importante relacionada exatamente à situação do zagueiro, como eu trouxe a vocês. O Vasco da Gama, nas últimas horas, de acordo com o amigo Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos, voltou a negociar com o Copenhagen pela contratação do zagueiro Gabriel Pereira, tá? Em um primeiro momento, o Vasco buscou, né, junto ao clube, uma contratação por empréstimo do zagueiro Gabriel Pereira, mas acabou não conseguindo avançar nas negociações, nesse modelo de negociação de empréstimo, mas agora o Vasco retomou as conversas com o clube dinamarquês, buscando encontrar uma fórmula para, né, comprar em definitivo o zagueiro Gabriel Pereira, o que agrada mais ao clube da Dinamarca. Então as conversas seguem em andamento, o Vasco tenta reduzir aí as diferenças para avançar na negociação, e aí um certo otimismo com relação ao Cruz Maltino para fechar a contratação desse zagueiro. Volto a repetir, o Vasco não tem uma urgência na posição do sistema defensivo, como tinha na posição de primeiro volante e na posição do setor ofensivo. Não à toa, o Vasco insistiu nas contratações de Colídio, Santiago Sousa, e agora busca também a contratação de Brian Rodrigues. Mas o Vasco entende que é necessário trazer um zagueiro, então busca aí esse nome do Gabriel Pereira, um jogador muito bom, tá? Um atleta que é uma das referências de liderança do Copenhagen, tem apenas 26 anos de idade, um jogador que é titular absoluto no clube do futebol dinamarquês, passou também, além do Copenhagen, pelo Gil Vicente, Portugal, sempre sendo referência, titular absoluto, jogador de suma importância aí para um clube que disputa de forma frequente a Liga dos Campeões, competições europeias, e é um jogador interessantíssimo, visto com muito bons olhos pelo departamento de futebol Cruz Maltino.